Olá, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado. Nessa aula nós iremos aprofundar um pouco mais sobre as estruturas de decisão e controle. Dando continuidade a um projeto que já foi desenvolvido em outro momento oportuno, nós iremos recriar o projeto do jogo do dado, porém imprimindo no seu display os pontos. A gente já criou um projeto semelhante utilizando a impressão dos números. Esse projeto ele vai se aproximar de um jogo de dado da vida real. Então, ele vai servir para o nosso aprendizado de estruturas de controle e decisão. Então, como sempre faremos, a gente vai dar início à criação de um projeto. Eu irei chamar isso aqui de projeto dado. Vou chamar de projeto dado. Esse dado vai imprimir os pontos, né? Então, eu vou colocar aqui dado pontos. Uma vez criado, a gente vai agora partir para a lógica de funcionamento. A lógica consiste basicamente em simular um jogo de dado real. Ao movimentar a placa, a microbit, utilizando aqui o simulador, ou uma placa real, caso você possua, será sorteado aleatoriamente um número de 1 a 6. Tá? Como acontece no dado, esse número de 1 a 6 ele deve aparecer, né, os pontos referentes a esses números devem aparecer na sua tela. Tá? Então, para dar início à nossa aula, a gente vai, a princípio, limpar a tela, né, como sempre faremos. Vamos deixar a tela limpa, não precisaremos dessas estruturas, dessas funções que iniciam por padrão na janela. Então, a gente vai agora colocar os nossos gatilhos ou os nossos próprios blocos de acordo com a lógica que a gente mentaliza ou que a gente entende como deve funcionar. Então, a princípio, a gente vai colocar o sensor que irá disparar o jogo do dado. Né? Como é que funciona o jogo do dado? Normalmente você tem que movimentar um recipiente para poder lançar esse dado. Então a gente vai usar aqui no microbit um recurso parecido que a gente já usou em outros projetos, que vem aqui na seção de input, ou seja, de entrada. Eu vou escolher, selecionar a função em agitar. Para quê? Para que quando eu movimentar essa placa, quando eu movimentar ela, eu tenha condições de utilizar um sensor aí que captura a aceleração para disparar o meu evento. O que eu preciso fazer a princípio? Para garantir que não tenha nenhum problema, que não tenha nenhuma informação impressa nessa display, eu vou utilizar uma função básica, tá? Que é limpar a tela, tá? Para garantir que essa tela realmente esteja limpa, né? Para a gente começar o nosso jogo de dado, a gente vai limpar essa tela, tranquilo? Então, de acordo com o conhecimento que a gente adquiriu nas aulas anteriores, a gente sabe o que é uma variável e a gente viu que a gente precisa, né, para que eu possa armazenar o número sorteado, né, que a gente vai criar um método aqui para sortear, para que a gente possa guardar esse número sorteado, ou seja, o número que o dado vai apontar para o jogo, para a partida, a gente precisa criar uma variável, que é um espaço na memória. Então a gente vem até aqui o menu variável, e essa variável eu vou dar o nome de número, né, número sorteado, mas você pode dar o nome que fizer mais sentido para você, tá? Você pode dar um nome, eu vou chamar ela de número sorteado, tá? E nesse espaço, número sorteado, a gente vai guardar a informação, né, o número que foi sorteado aí de forma aleatória. E aí o que eu vou fazer? Já existe esse número sorteado, já está aqui, já foi criado. E a princípio o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse método, né, eu vou pegar essa funcionalidade aonde eu consigo alterar, ou seja, eu consigo gravar algo para ficar aqui dentro desse número sorteado. Tá criado o espaço, agora eu vou pegar esse método, né, que é próprio dele, e vou utilizá-lo. Tá? Eu vou colocar lá dentro do nosso ciclo, né, de execução do programa, e aí a gente já está dizendo que quando agitar, né, a placa, a gente vai limpar a tela inicialmente e a gente vai definir o número sorteado, ou seja, eu vou guardar o número sorteado. Mas o que eu vou colocar dentro desse número sorteado? Né? O que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma função, tá? Uma funçãozinha matemática, tá? Que é a função de sorteio. Né? Como é que funciona essa função de sorteio? Quando a gente vai sortear, a gente vai escolher de forma aleatória um número entre uma faixa desse número, tá? Então, quando eu vou trabalhar com o número, eu venho aqui até
menu matemática, né, onde eu tenho diversas funções relacionadas à matemática. Então eu vou procurar aqui uma função, tá, que faz a escolha aleatória. Essa função aqui que faz escolha aleatória, e eu vou colocar ali dentro, né, do espaço do número que ele pretende guardar dentro da nossa variável. Então o que a gente está dizendo? Eu criei a variável e eu estou dizendo para que eu coloque dentro dessa variável um número de escolha aleatória entre uma faixa. Tá? Lembrando que um dado ele possui 6 superfícies, então os possíveis números sorteados, ou seja, o que a gente precisa definir é a faixa de valores que vai de 1, né, até 6. Por quê? Porque o dado possui 6 faces. Tá bom? Então aqui eu já tenho uma condição de realizar o sorteio, né, do número. Né, quando eu agitar o dado, já tenho a condição de realizar o sorteio, tá, através desse método escolher aleatório, e guardar esse número sorteado dentro de uma variável chamada número sorteado. Tá bom? Então, com base nesse processo, que é o processo de escolha, a gente vai agora configurar, né, os possíveis resultados, né, de forma que o jogador ele consiga ver esse resultado. A gente já conseguiu fazer o programa, a gente precisa agora mostrar a saída deste programa. Para isso, a gente vai utilizar uma estrutura, tá? Uma lógica. Né? A gente vai trabalhar aí agora com as regras aqui de controle, tá? A gente vai trabalhar aqui com as regras de controle. Tá? Então, nesse caso, eu vou clicar aqui em lógica, tá? E eu vou usar aqui as estruturas de condição, tá? Para que eu consiga, ou para que eu mostre esses valores. Então, vai partir do seguinte pressuposto, né? Para cada número que eu escolher, ou seja, para cada número que for sorteado, eu vou precisar mostrar na tela de LED uma determinada condição, tá? Que condição é essa que eu estou falando? Uma determinada quantidade de pontos. Por exemplo, digamos que foi sorteado o número 1, né? Vamos fazendo aqui na prática, né? Eu vou pegar aqui esse bloco, tá? A gente vai utilizar esse bloco se, né? Então, a gente já utilizou esse bloco em aulas anteriores, só para ficar melhor fixado, tá? Então vamos pegar a seguinte situação. Esse bloquinho aqui, né, o se então, ele vai sempre fazer uma comparação, tá, dessa condição que eu tenho aqui dentro, tá? Se essa condição for verdadeira, então ele vai executar o que vai ficar aqui dentro da parte interna dele, tá? Então que condição é que a gente precisa verificar e o que a gente precisa colocar aqui dentro, tá? A lógica vai partir da seguinte situação. Supondo que a gente tenha lá o número 1 escolhido, tá? Que esse sorteador sorteia o número 1, tá? Então, caso seja sorteado o número 1, né? A gente vai testar aqui, tá? Se foi sorteado o número 1, então a gente vai mostrar o número 1, tá? Para ficar bem claro, vou pegar aqui no bloco básico, tá? Uma matriz para mim desenhar os LEDs, tá? Vou colocar aqui dentro, ó. Vou pegar ela aqui e vou colocar aqui dentro, tá? Então, o que eu pretendo mostrar nesse primeiro ciclo de execução? Pretendo mostrar aqui o ponto número 1, tá? Digamos que eu tenha lá o número 1 sorteado. Tá? Aqui tem o número 1 sorteado. Então, eu preciso mostrar o LED, né, correspondente ao número 1. Beleza? Tranquilo. Mas, professor, o senhor não colocou aqui ainda a condição, tá? Se verdadeiro, então, mostrar um LED, um ponto, né, de LED. Então, o que é que precisa ter aqui dentro para a gente poder comparar, tá, se o número sorteado aqui é igual ao número que a gente deseja, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui também mais uma vez, dentro da estrutura de lógica, tá? A gente vai pegar um operador de comparação, tá? A gente vai pegar esse operador de comparação e vamos colocar ele lá. Observe o formato, né? Como sempre vem falando. Ele tem o mesmo formato da pecinha que encaixa ali. É como se fosse um quebra-cabeça para facilitar a vida de vocês, tá? Então, galera, o que eu preciso comparar aqui? Eu preciso comparar o número sorteado. Vamos lembrar que o número sorteado está gravado aonde? Dentro da variável. Então eu venho aqui na variável e pego aqui, ó, a instância dessa variável, ou seja, eu pego a variável em si e coloco ela dentro desse primeiro espaço aqui. Ou seja, se o número sorteado for igual, né? Lembre, foi igual a quê? Para ele mostrar o número 1, o número sorteado precisa ser igual a 1, certo? Se o número sorteado for igual a 1, então ele vai me mostrar um pontinho, tá? Beleza? E assim sucessivamente. A gente vai observar, ó, que neste caso aqui, ó, já testando, ele já sorteou o número 1 e ele já me mostrou o primeiro pontinho, tá? Então a gente vai agora criar, aliás, repetir essa lógica para os demais. Então a gente vai clicar aqui, ó,
Quando eu clico aqui, eu vou colocar uma nova condição. Então a gente vai precisar de quantas condições? A gente vai precisar de 6 condições, tá? Vou fazendo de uma a uma para que vocês não se perdam, tá? Então nesse outro caso, eu posso até duplicar esse bloco aqui, tá? Mas eu vou fazer novamente para vocês terem um pouco mais de um pouco mais de acompanhamento. Desculpa que eu engasguei um pouco, tá? Só um minutinho, que temos aqui um... Pronto, vamos lá. Então, se essa condição aqui não for satisfeita, né, a gente precisa verificar, tá? A gente precisa verificar novamente. Vamos repetir. Pronto, vamos colocar aqui. Nós temos 1, 2, 3, tá? 4, 5 e 6, tá? Ó, temos 1 aqui, temos 2, temos 3, temos 4, temos 5 e temos 6. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Observem que agora eu tenho condições de repetir, tá? Eu cliquei, criando 5 espacinhos aqui, já tem 1, estou clicando 6, criando agora o total de 6. E eu venho aqui em lógica novamente e vou pegar os objetos aqui de comparação, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Esse objeto de comparação, a gente consegue aí, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue copiar toda essa estrutura, tá? Então eu vou repetir aqui, ó. Eu venho pegar novamente uma variável, tá? E vou colocar aqui dentro e vou dizer que essa condição aqui é para o número 2, tá? Então se o número sorteado for igual a 2, eu vou colocar aqui, né? Vou mostrar um LED, uma barra de LED com 2 pontos, tá? Então lembre aí de como é um dado, tá? E, bom, professor, o que eu vou fazer agora? Vou sair repetindo tudo isso? Vamos tentar copiar tudo, né? Vou clicar aqui sobre o botão direito, vou clicar em duplicar, tá bom? Eu vou levar esse aqui lá para onde precisa, tá bom? Só vou alterar aqui agora, por quê? Porque agora eu preciso, se o número sorteado for igual a 3, tá? Vamos fazer novamente, vou clicar aqui, vou duplicar, tá? E vou colocar ele aonde? Dentro da estrutura. Esse outro valor aqui é 4, tá? Se o número for igual a 4. Vou clicar aqui, vou duplicar e vou colocar onde? No número 5, tá? Beleza. Vamos lá, se for 5. E, consequentemente, observe que no último aqui não tem opção de eu testar, né? Ou seja, não tem opção de eu comparar. Opa, repetir 4 aqui. Aqui embaixo é 5, tá? Só cuidado na hora de fazer essas cópias, tá? E aí, o que acontece? Se o número for igual a 3, a gente vai pegar aqui, ó, esse bloquinho de LED, vou duplicar também para não pegar lá, colocar aqui, e agora eu vou modificar o desenho, tá? O que eu vou fazer com esse desenho? Eu vou colocar aí 3 pontinhos, tá? Se o número escolhido for 3, então eu vou mostrar na tela o 3, tá bom? Se for 4, eu vou clicar aqui novamente, vou duplicar, tá? Isso aqui, essa duplicação é uma forma de ganhar tempo, tá, pessoal? Eu posso muito bem estar indo lá no menu e selecionando. Então eu vou desenhar aqui o formato que eu quero, tá bom? Para 4 tá aqui. E agora a gente tem o 5, né? O que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês. Eu poderia estar vindo aqui, pegar uma função dessa mostrar LED, colocar aqui e gravar, né? Ou seja, desenhar o meu LED da forma como eu quiser. O meu desenho que vai aparecer na tela. Beleza, número 5, né? Se o número sorteado for 5, vou mostrar 5 pontos na tela. Se o número sorteado for 6, então, vou duplicar aqui para ganhar tempo. E vou colocar ele aqui no seu devido lugar, tá bom? Seu devido lugar. Se o sorteado for 6, então vocês irão escolher aqui o número 6. Beleza? Pronto. E aqui já é teoricamente para funcionar. Observem o que eu fiz. Limpei a tela inicialmente, né? Mostrei, criei uma variável para guardar o número sorteado. Fiz aqui a lógica, né, matemática para poder sortear esse número, tá? Ou seja, isso aqui a gente já fez de 1 a 6. E aí a gente colocou uma estrutura de decisão encadeada, tá? A gente colocou aqui uma estrutura para testar se o número sorteado é cada um desses que podem ser sorteados, ou seja, de 1 a 6. A gente está verificando se o número sorteado é igual a 1, se é igual a 2, se é igual a 3, se é igual a 4, se é igual a 5. E aí vocês podem observar na prática que para cada situação, ou seja, quando o número sorteado for 1, a gente vai mostrar um ponto na tela, 2 pontos, e assim sucessivamente. Vamos fazer o teste para a gente finalizar por aqui, tá? Eu vou deixar aí como desafio que vocês melhorem isso aqui, tá?
Vocês podem fazer melhor, podem personalizar de acordo com vocês. Eu vou testar agora se isso realmente funciona. Lembrando que a gente pode colocar, movimentar o mouse sobre a tela, ou a gente pode pressionar no botão Shake, tá? De toda forma funciona. E observem que para cada movimento, né, ou para cada clique que eu dou aqui, ele vai projetar um valor na tela, tá? Então, esse dado, ele é um pouco mais próximo, esse programinha, né, um pouco mais próximo do sorteio do dado da vida real, tá? Ele está sorteando e está mostrando os pontos como o dado realmente mostra na vida real, né, ou seja, no ambiente normal. Num próximo encontro, eu irei fazer o descarregamento desse programa na placa física e irei mostrar como isso funciona, né, e umas formas aí, né, de otimizar isso aqui, deixar ele um pouco melhor, tá? Uma dica que eu dou para vocês, e se vocês quiserem implementar, é fazer depois do sorteio, fazer a limpeza da tela, né? Pensando aí no dispositivo físico, né? Como se fosse, se você for executar isso na placa verdadeira, na placa real, desculpa, vocês vão pensar em economizar bateria, né? Então, depois que mostrar o resultado, pense aí numa estratégia para, depois de um certo tempo, para não ficar ligado direto à tela, vocês limparem a tela, tá? A gente já está limpando ela aqui, ó, logo que começa, né? Para garantir, né, que o número sorteado anteriormente não venha interferir na próxima rodada, né? E aí, a gente se vê em outro momento, tá? Eu espero que eu tenha deixado aí alguns pontos mais claros e a gente continue aprendendo aí de forma bem mais ampla, e a gente se vê no próximo encontro com mais tecnologia para vocês. Um forte abraço e até mais.